Quero começar conversando com o especialista, Dr. Francisco Tadeu, que é delegado de polícia e que hoje está aqui com a gente para falar desse tema tão importante. Dr. Francisco, obrigado pela participação. Boa noite, Bispo. Boa noite aí aos deputados que estão com o senhor. É um prazer estar aqui também. Doutor Francisco, as pessoas, pela nossa enquete, já dão um indício de que elas enxergam que as leis andam um pouco fracas. Há quem acredite que a violência no Brasil ela está acontecendo muito porque há leis fracas e a polícia trabalha, prende e é como se estivesse enxugando o gelo. O que traz tanto essa sensação de segurança para o povo brasileiro? O senhor colocou muito bem. A polícia trabalha, não só a polícia civil, mas as polícias, os órgãos de segurança trabalham e trabalham muito, mas acabam enxugando o gelo por uma série de motivos. O primeiro motivo é que a criminalidade, ela escapa ou tenta escapar como ratos. Desculpa a analogia, mas essa é a verdade. Por quê? Quando a polícia sufoca um tipo de crime, quando a polícia avança e começa a desmantelar quadrilhas relacionadas a um tipo específico de crime, essas quadrilhas migram de um crime para o outro. Então, há pouco tempo em São Paulo, nós tínhamos, por exemplo, uma alta de roubos de alianças de ouro. Pode reparar, as reportagens apontam isso, e o Altair, que está lá no Cidade Alerta, pode testemunhar isso. Esse tipo de reportagem, esse tipo de notícia caiu muito. Por quê? A polícia começou a sufocar, começou a atacar esse tipo de quadrilha, fez uma série de prisões importantes de pessoas que atuavam nesse nicho. E o que a criminalidade fez? Mudou e acabou migrando para outras formas ilícitas de ganhar dinheiro. Então, quando a polícia sufoca de um lado, a criminalidade se espanta e vai para outro. É um trabalho de gato e rato. A polícia vai sempre atrás do gato, sempre atrás do rato, e o rato sempre tenta escapar e buscar alternativas. Só que isso não se dá só por causa da mente e da criminalidade. Isso se dá especialmente por causa das leis que são muito fracas no Brasil. Eu vou dar um exemplo para o senhor, e as pessoas que estão nos acompanhando, elas podem fazer essa experiência agora mesmo, elas podem jogar no Google o seguinte termo: suspensão condicional da pena. Suspensão condicional da pena. O que é isso? Isso significa que, quando uma pessoa comete alguns tipos de crimes, esses crimes, desde que tenham alguns requisitos, não tenham violência, não tenham grave ameaça, tenham uma determinada pena de até uma determinada quantidade de anos, essa pessoa ela vai ter a pena suspensa, ou seja, ela não vai cumprir a pena. O que isso gera para a sociedade? Gera uma sensação de impunidade, porque ela vê aquela pessoa que praticou um crime, que foi condenada, não vai responder. Aliás, ela já respondeu, foi apenada, mas não vai pagar pelo que ela fez, porque a pena dela foi suspensa. Esse instituto da suspensão condicional da pena é uma falha que tem a nossa legislação. Ao lado dessa falha, nós temos muitas outras que fazem com que as pessoas que são vítimas de crimes se sintam simplesmente abandonadas à própria sorte. Então, múltiplos fatores, volto a dizer, a criminalidade que migra de um crime para o outro, as leis muito fracas, com esse exemplo que eu trouxe da suspensão condicional da pena, e outros fatores também. A pessoa às vezes passa por um crime ou verifica que alguém próximo a ela passou por algum crime, foi vítima de algum crime, e aí aumenta nela a sensação geral de insegurança. Quando, apesar disso, a polícia, especialmente a Polícia Civil do Estado de São Paulo, tem trabalhado muito, mas muito mesmo, para que todos os crimes sejam solucionados. Só para o senhor ter uma noção, só no ano de 2025 foram instaurados mais de 37 mil inquéritos policiais. Isso É são muita dados coisa. oficiais, depois eu posso passar para a sua produção. Muita coisa, hein? Assustador. Muita coisa. Mais de 37 mil inquéritos policiais. Só de apreendidos em flagrante foram mais de 9.500 pessoas. Dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública. Então, num estado em que nós temos mais de 37 mil inquéritos instaurados ao longo de um ano, o senhor pode reparar que a polícia trabalha e trabalha muito. Então, note, é um trabalho árduo, é um trabalho que enxuga gelo, mas que, ao final das contas, muitas vezes acaba com o criminoso saindo do fórum, dando tchau para o delegado. Então, o que precisa mudar no Brasil, especialmente, são, sim, as leis que precisam ser endurecidas, alguns institutos que estão nas leis precisam ser revistos ou mesmo retirados, e, por fim, a aplicação dessa lei, a interpretação da lei, ela deve ser, sim, rigorosa para beneficiar a vítima e não o criminoso, como tem acontecido em muitos casos.
Tá certo, doutor Francisco. E que dica que o senhor daria para quem está acompanhando o Fala Que Eu Discuto, para pessoas, por exemplo, que andam nas ruas hoje em dia e que muitas vezes não se sentem seguras? O que o senhor poderia dizer para tranquilizar quem, por exemplo, está do outro lado, que não quer ser vítima de assalto? Olha, a pessoa, todos nós temos que cuidar um pouco da nossa segurança. É certo que o policiamento ostensivo, ele acontece e ele é muito eficaz em São Paulo, tanto pela Polícia Militar e hoje também muito pela GCM. Mas é fato que quanto menos a pessoa dá sopa pro azar, menos ela vai ter chance de ser roubada ou furtada. As pessoas hoje têm o costume de andar olhando não para a rua, não para os lados, mas para o celular. As pessoas ficam vidradas no celular, mexendo nas redes sociais e se esquecem, por exemplo, de manter a atenção com a visão periférica, ver o que está acontecendo à sua volta. Verificar, por exemplo, não só antes de atravessar a rua qual carro está vindo, mas também verificar se tem alguém escondido atrás do poste, verificar se tem alguém vindo estranho. Eu não digo em tom de preconceito. Às vezes vem alguém já encarando a pessoa, se dirigindo até ela, uma dupla, um trio de pessoas. O que essa pessoa pode fazer? Pode buscar um lugar, algum abrigo, pode entrar em alguma estação de ônibus, uma estação de metrô, pode entrar em algum comércio, ou seja, a pessoa deve ficar mais atenta. Rua não é lugar de mexer no celular. Rua não é lugar de ficar mexendo na bolsa. Bolsa sempre na frente do corpo, celular guardado nos bolsos ou dentro do bolso ou dentro da bolsa e a pessoa olhando em volta, sempre atenta para não ser pega de surpresa. Essa é uma dica importante. Outra dica importante, a pessoa buscar verificar o itinerário dela antes de se dirigir aos lugares. Por quê? As pessoas hoje elas entram nos carros, colocam no Waze o endereço que elas precisam ir e nem se preocupam. Por que a pessoa, em vez de fazer isso, ela não abre no computador dela em casa ou no celular o trajeto, dá uma olhadinha lá no Google Maps, no Street View, dá uma olhadinha como é a rua que ela vai se dirigir, às vezes ela não conhece o lugar, verifica se tem algum ponto estranho, algum ponto escuro, e aí ela começa a se preocupar um pouco mais com as medidas de segurança que ela pode tomar e não simplesmente entregar na mão da polícia. Se tiver a polícia lá, ela me protege. Não é assim. É importante que toda a população faça a sua parte, mantendo os olhos atentos, mantendo a visão periférica, tirando o olho do celular e tentando ficar atento com antecipação aos lugares que elas vão frequentar para não ser pegas de surpresa. Tá certo, doutor Francisco. Muito obrigado, viu, pela participação. De nada, fico à disposição. Uma boa noite ao senhor, boa noite a todos e parabéns ao Altair pelo grande trabalho que vem fazendo na Cidade Alerta, viu? A polícia tem gostado muito das reportagens, tem ajudado muito a população. Aí tá dado parabéns, então, Altair. Obrigado, doutor Francisco. Um abraço, hein? Falar nisso, Uma boa noite, um abraço. Boa noite.